Então, meus amores, vamos agora para os exercícios sobre o que a gente aprendeu. Nós vamos fazer essas três partes, 70, 71 a 72, só os números 1 e 2, ok? Então, vamos primeiro na página 70. Na página 70, a primeira parte é a explicação. Só que a explicação daquilo que eu já falei para vocês, tá? Então, o que nós vamos fazer aí? Completar esses quadrinhos rosas. O primeiro quadrinho rosa está falando: we normally put the adverb of frequency, the verb. Nós, normalmente, colocamos o advérbio de frequência quando a gente tem um verbo comum. Esse advérbio de frequência, ele vem o quê? Antes. Então, eu ponho aí, before, tá? Então, tá dizendo o quê? Nós, normalmente, colocamos o advérbio de frequência antes do verbo, tá? E the adverbial phrase of frequency at the end of the sentence. Então, olha só, o que ele falou? Os advérbios de frequência, quando a gente tem um verbo comum, o advérbio de frequência vem antes do verbo, before. E as locuções adverbiais, ela vem no final da frase, tá? Então, completem o primeiro quadro com essas duas coisas, ok? Então, eu dei até o exemplo aí, ó, I never walk to school. Então, ó, o walk é verbo, o never é advérbio, veio antes. Depois, he delivers the newspaper every day. Every day é uma locução adverbial, então ela veio no final, tá? E o quadrinho de baixo é em relação ao verbo to be. O que eu falei para vocês? Quando a gente tem o verbo to be, o advérbio vem depois do verbo to be. Então, completem com isso aí, ó. After the verb to be. Depois do verbo to be, tá? Olha o exemplo aí, ó. She is always late for school. Então, ó, she is. Is é o verbo to be, então o advérbio de frequência veio depois. Tá bom? Então, cuidado aí. Olha o tipo de verbo que é. Se for um verbo comum, o advérbio de frequência vem antes. Se for verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Se for locução adverbial, sempre no final da frase. Tá? Agora vamos para o exercício. Número 1. O número 1, que começa aqui na 70 e termina na 71, é só para você colocar as palavras em ordem. Tá? Elas estão embaralhadas, é só você colocar em ordem. Então, cuidado aí que aparecem os advérbios, né? E o de frequência, ou aparece também locuções adverbiais. Vejam a posição deles na frase, tá bom? O número 2, você vai completar com o verbo que está aí do lado e com o advérbio de frequência que também está aí do lado. Então, presta atenção. Primeiro, o verbo, você vai ver se ele vai ficar na forma normal ou se vai ter que acrescentar S, ES e ES. Lembra das regrinhas que eu dei lá no capítulo anterior, tá? Isso que você vai fazer com o verbo. Depois, o advérbio de frequência. Aí você vai ver se o advérbio vai ficar antes do verbo ou depois do verbo. Então, em todas as frases vão entrar os dois, verbo e advérbio. Você só tem que ver se esse advérbio vai ficar antes do verbo ou depois do verbo, tá? E preste atenção na letra D. Na letra D, tá pedindo assim, ó, esse verbo aqui, ó, be. Quando eu falo verbo to be, eu tô me referindo a isso aqui, viu, gente? Am, is ou are. Já falei isso pra vocês. Toda vez que falar verbo to be no presente, ou vou usar am, ou vou usar is, ou eu vou usar are. Tá bom? Então, 2 cuidados vocês têm que ter. Colocar o verbo na forma certa, tá? Ou ele na sua forma normal, ou vai acrescentar S, ES ou ES, salvo o verbo to be, né? Porque tem forma própria. E depois, você vai ver o advérbio que está aí, se ele vai entrar antes ou depois desse verbo. Tá bom? E a página 72 é o seguinte. Na página 72, número 1, você vai completar o texto com essas palavras que estão aí. Então, se tiver alguma palavra que não saiba o significado, vocês vão ter que procurar, tá? Lembre que dicionário, né? O celular para procurar no Google Tradutor, vocês precisam para poder completar com essas palavras que estão aí, tá bom? E o número 2, também vocês vão relacionar essas palavras que estão aí com o seu significado, ok? Então, é só isso que é para fazer, tá? A número 3
Eu não pedi porque é pessoal, tá bom? Então, nós vamos fazer aí na 72 só o 1 e o 2, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. No final, eu vou mandar um convite para vocês no grupo, pra gente fazer um Zoom, para tirar a dúvida e fazer a correção. Combinado? Bye, bye!